Física. Yeah. Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar a estudar de onde vem a radioatividade e para isso a gente tinha que entender como que funciona o átomo, porque no núcleo do átomo é que vai surgir a radioatividade, né? As forças nucleares são responsáveis por todos os eventos de radioatividade. E existem 4 forças fundamentais na física, né? Todas as forças que a gente conhece, elas podem ser reduzidas por uma dessas 4 forças fundamentais. Então, existem 2 forças nucleares, a força forte e a força nuclear fraca. Essas 2 forças, como o próprio nome já fala, acontecem no núcleo do átomo, tá? Uma é mais forte e a outra mais fraca, né? E as outras 2 forças ou da gravidade ou força elétrica e magnética, ou eletromagnética. Então, todas as forças que acontecem na física que vocês já estudaram pode ser traduzida por uma delas. Basicamente, a gente não estudou radioatividade, então as forças nucleares a gente não estudou ainda. Mas então as forças que vocês estudaram no primeiro, no segundo ano, ou é uma força da gravidade ou é eletromagnética. Por exemplo, um objeto está caindo de uma certa altura. Tem, primeiro, a gravidade. Lembra o que é gravidade, né? É a atração de massa. Massa atrai massa. Então, o objeto caindo significa o objeto cai porque a Terra atrai os corpos ao redor dela. Por isso que o objeto cai, é uma força da gravidade. Além disso, a gente tem outra força que é a eletromagnética, tá? Que são basicamente as forças de contato que a gente estudou no primeiro ano, além da força elétrica, que tem a ver com carga elétrica, e magnética, que tem a ver com magnetismo, que a gente sabe que eletricidade e magnetismo estão intimamente ligados, né? Vamos ver. Como uma força de contato, por exemplo, empurrar um objeto, puxar, uma força entre cordas, você rasgar um papel, isso tudo são forças eletromagnéticas. Como assim? Para você encostar um objeto no outro, por exemplo, um dedo vai encostar no outro. Não tem contato, só tem o átomo de um dedo encostando não, chegando próximo aos átomos do outro dedo. Como os átomos eles têm basicamente a eletrosfera ao redor, ele vai ter uma força de repulsão. Então, o que a gente sente quando a gente encosta um dedo no outro é a força de repulsão entre os átomos de um dedo com o outro. Que força de repulsão é essa? É a força elétrica. Então, é uma força eletromagnética. Tá? Então, todas as forças de contato é uma força eletromagnética. O átomo de um corpo vai entrar em contato com átomos do outro. A força de atrito também é uma força eletromagnética, né? Lembra, o que é atritar? É esfregar um objeto no outro. Quando você tem um atrito, né? Quando esfrega um objeto no outro, ou a força de resistência do ar também, são átomos de um objeto entrando em contato com átomos do ar. Isso tudo são forças eletromagnéticas, tá? Não tem nada a ver com gravidade e também não tem nada a ver com força nuclear. São forças elétricas, forças de repulsão por conta da aproximação de um átomo com o outro. Então, não tem o contato, a gente só sente a força repulsiva dos elétrons, a gente não chega a entrar em contato com o outro. Um outro exemplo, quando quando você rasga um papel, né? Quando você rasga um papel, o que acontece? Os átomos, eles estão ligados através de forças que têm a ver com força eletromagnética, né? E você quebra essa força
aplicando uma força eletromagnética também, né? Porque tudo tem a ver com átomos, tá? Bom, gravidade, vocês já sabem bem, né? A força da gravidade tem a ver com altura, tem a ver com massa atrair massa. A Lua gira em torno da Terra por causa da gravidade da Terra. A força das marés, por exemplo, existe maré alta, maré baixa por causa da força gravitacional da Lua e do Sol. Os planetas giram em torno do Sol por causa da força da gravidade. A força eletromagnética, eu já expliquei, tem a ver com forças de contato, que são contato entre átomos, né? Interação entre átomos. Além da força elétrica que nós já estudamos, né? Corpos carregados sem força elétrica. Também tem a força magnética. Isso tudo está no eletromagnetismo. Agora a gente tem a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A gente vai estudar primeiro a força nuclear forte, que tem a ver que está ali no núcleo do átomo, que tem a ver com a fissão e fusão nuclear. Depois disso a gente vai ver os decaimentos radioativos e o decaimento beta tem a ver com a força nuclear fraca, tá? Lembra que eu falei que no núcleo do átomo de repente sai um elétron? Isso é o decaimento beta e tem a ver com essa força nuclear fraca, tá? Então a força, da onde vem a força nuclear forte? Bom, antes disso a gente vai relembrar os modelos atômicos, que vocês já estão acostumados, né? E um que você não está acostumado, tá? Bom, antes do modelo de Thomson tem o de Dalton, que é o modelo de bola de bilhar, que o átomo ele é uma esfera indivisível, massiva, densa e que nem a bola de bilhar, né? Depois eles descobriram que existia o elétron, né? Thomson, então o átomo, ele era uma esfera ainda, né? Recheada com massa positiva. E os elétrons, que são o pudim de passas, né? Que vocês já aprenderam. As passas são os elétrons que estão espalhados nesse pudim, nesse átomo, né? Depois veio o Rutherford, fez aquele experimento com partículas alfa numa fina uma fina película de ouro. E eles descobriram que no núcleo tem um núcleo pequeno que tem carga positiva e ao redor gira elétrons. Bohr complementou esse modelo porque esse modelo tem dois problemas, né? Primeiro, como é que um monte de carga positiva fica tão próximo no núcleo, tá? Os prótons, eles ficam muito juntos, né? Diferente dos elétrons que estão bem espalhados. Os prótons, eles ficam com uma distância muito pequena e tem uma carga positiva. Tem nêutrons também, mas não vai influenciar, né, na força elétrica. Então tem uma força repulsiva muito grande ali dentro. E ele não explica por que um monte de carga positiva fica um junto do outro. O nêutron não vai atrair carga positiva, né? É outro tipo de força. Mas ele não explicava por que ficava um monte de carga positiva. Além disso, por que o elétron, aqui que gira em torno do núcleo, se o elétron é negativo e aqui o núcleo é positivo, deixa eu mudar aqui a cor que vai ficar melhor. Então, o núcleo é positivo e o elétron é negativo. Por que eles não se atraem? Por que o elétron não cai ali, não entra em contato com o núcleo do átomo? Então, são essas duas perguntas que, bom, a primeira, Bohr, ele explicou, né? Ele falou que tem as camadas estacionárias, onde o elétron não perde energia, ficando naquela camada. Quando o elétron passa de uma camada externa para uma camada interna, ele perde energia, então para sair daqui para cá ele teria que perder energia. E Schrödinger, ele explica melhor, porque ele encara o elétron como uma onda, uma nuvem de probabilidade, na verdade, né? A gente vai entrar em mecânica quântica
não agora, né? Agora é radioatividade, mas falando um pouquinho sobre mecânica quântica, ele encara toda a matéria como onda, uma onda de probabilidade. Então, por exemplo, o núcleo ele tem uma maior probabilidade de ficar no núcleo, seria uma nuvem onde essa nuvem estaria mais densa quando teria maior probabilidade dele ficar. Por exemplo, os prótons têm maior probabilidade de ficar aqui no núcleo e menor probabilidade de ficar ao redor. Mas existe probabilidade dele sair do núcleo assim do nada, tá? E sai. Tá? E ao redor também tem os elétrons, que é encarado também como onda. E essas camadas, né, que Bohr definiu, né, todas as camadas, K, L, M, N, a gente traduz na verdade como números quânticos, né, a primeira camada 1, 2, 3, 4. Os elétrons, eles giram ao redor dessas camadas como números inteiros de ondas. Então, o elétron, ele vai caminhar como se fosse uma onda. E não teria como ele diminuir e ir em direção ao núcleo se o comprimento de onda dele for menor que 1, né? Ele não teria como diminuir, por isso que o elétron ele não se junta com o núcleo do átomo, tá? Porque a gente encara o elétron como uma onda, tá? E o átomo de Schrödinger, ele basicamente é isso, é uma nuvem de probabilidade, tá? Encarada como tudo como onda, tá? Então, explicado por que o elétron não cai em direção ao núcleo. Agora, por que tem um monte de carga positiva tudo aqui no núcleo do átomo? Isso tem a ver com a força nuclear forte. Por que uma força nuclear forte? Porque é uma força maior que a força elétrica. É uma força que passa bastante vezes a força elétrica de repulsão dos prótons, tá? A gente vai ver mais tarde. Não se assustem com esses slides, o que a gente vai ver? Lembra as 4 forças fundamentais? Então, na teoria de modelos de partículas, toda matéria, todas as forças, elas são mediadas por partículas. Então, existe a partícula mediadora de força eletromagnética, que é o fóton. Existe a partícula mediadora da força gravitacional, que é o bóson de Higgs. Existe a partícula mediadora da força nuclear forte, ou fraca, que é o bóson Z e W. E tem a partícula mediadora da força nuclear forte. Então, essa daqui é a força nuclear forte. Esse aqui é a da gravidade. Esse daqui é a da eletromagnética. E esse aqui é a força nuclear fraca. Tá? Vou colocar aqui fraca. Fraca. E o que são essas partículas aqui? Quarks. Olha aqui o elétron. Aqui são uma tabelinha de partículas elementares, né? São partículas indivisíveis. Então, o elétron ele não é composto de outras partículas, ele é uma partícula elementar, ele é um lepton. Tá? Além disso, existem os prótons e nêutrons, eles são compostos de quarks. Tá? Esses quarks eles são mediados por gluons. Tá? Gluon tem a ver com cola, é aquele que vai juntar, tá? Todas essas partículas para formar o próton, para formar nêutron, para formar outras partículas. Tá? Aqui existem outros tipos de partículas, os neutrinos, muon, tal. São partículas que a gente não costuma ter contato porque vem, por exemplo, em radiações cósmicas. São partículas mais específicas que a gente talvez dê tempo de estudar mais para frente, tá? As partículas elementares. Mas o que eu gostaria que vocês olhassem aqui? Prótons e nêutrons são feitos de quarks.
não é uma partícula elementar o próton e nêutron. Além disso, tem as partículas mediadoras de força, né? A força nuclear forte, gravitacional, força elétrica, tudo isso é mediado com uma partícula. Como que uma partícula provoca uma força atrativa? Por exemplo, a força forte. Vamos lá, força nuclear forte. Então aqui, tá o próton, bonitinho, sozinho, ele media partículas, os gluons, né? E ele vai compartilhar uma partícula com o nêutron. Então tá aqui o próton, tá aqui o nêutron. Então, além do gluon ele fazer todas essas partículas aqui ficarem juntas, ela vai mediar, vai compartilhar com o próton. E fica, por exemplo, e faz eles ficarem juntos, tá? Um exemplo bom é o exemplo da brincadeira batata quente. Batata quente você fica compartilhando a batata, né? Vai jogando ali o objeto para as outras pessoas. Se você tá jogando com uma pessoa só, você vai dar ali a batata bem rápido para não queimar, não é isso? Então, a maneira mais fácil de você compartilhar esse objeto é você estando próximo da pessoa, tá? Então, se você está muito distante, a batata quente você tem que lançar ali, vai demorar para chegar, não vai ser tão efetivo como se você estivesse ali do lado da pessoa e trocando ali o objeto. Então, a força nuclear e as forças atrativas, elas são mediadas por partículas dessa maneira. Um objeto ele vai ficar compartilhando uma partícula entre outra. Isso vai fazer com que eles fiquem unidos, tá? Então, essa força de atração, essa força nuclear forte, que tem a ver com prótons e nêutrons, e não vai ter só entre um próton e um nêutron, e essa força ela vai fazer com que as outras partículas também se juntem. Ela é a responsável pela estabilidade do núcleo do átomo. É por isso que tem um monte de prótons juntos num espaço tão pequeno, tá? Essa força nuclear, essa força de mediação de partículas, vai fazer com que as partículas fiquem juntas, tá? E quando a gente mexe no núcleo do átomo, a gente vai falar de energias muito grandes, né? Porque a gente está mexendo com a força mais forte que existe no universo, que é a força nuclear forte, tá? Então aqui, o próton, lembra que o próton ele é composto de partículas? Tem 2 quarks up e um down, tá? Aqui o nêutron é o contrário, tem 2 quarks down e um up. Lembra que existem vários tipos de quarks, né? Os prótons e os nêutrons é composto só de up ou down. Olha aqui a carga dele é 2/3 e aqui menos 1/3 a carga do down. Quando você somar um aqui e 2 desse, a carga dele vai ficar neutra, né? Então, se você pegar 2/3 menos 1/3 menos 1/3, que é 1 up. Opa, isso é D, tá, gente? D e D. 1 up e 2 down. Isso daqui, a carga total, vai ser 0, tá? Então, vai formar um nêutron, porque as cargas, elas são fracionadas, né? Cada quark tem uma carga fracionada. O próton, a carga dele vai dar 1, né? Porque ele tem 2 ups. Deixa eu ver se dá pra pôr aqui. 2 ups, tem... Opa. Deixa eu ver se eu consigo. 2/3 mais 2/3 dá 4/3, né?
menos 1, tem um down só, menos 1/3. Então, se juntar esses dois aqui, vai ficar 4. 4 menos 1, 3. Vai dar 3/3, que é igual a 1. Então, a carga do próton tem 1 positivo, né? A carga dele é positiva. E o nêutron é 0, porque ele é composto de quarks, que tem essas cargas fracionadas. E isso já caiu no Enem, tá? É para calcular essas cargas aqui de prótons e nêutrons, por isso que eu tô fazendo isso e eu vou passar essa atividade para vocês fazerem, tá? Para ver como que cai no Enem. E o melhor de tudo é que no Enem, quando cai essa parte principalmente de física moderna, ele vai explicar a grande parte, tá? Então, vocês não precisam ficar tão desesperados, ele explica que o próton e nêutron é composto de quarks, que ele é divisível, e ele queria saber qual era a carga dos prótons e nêutrons, tá? Por lógica, vocês responderiam essa questão. Gente, é só isso por hoje. Eu já sei que já é bastante coisa, né? A gente nem entrou ainda de atividade, fusão, fissão nuclear, que é os próximos conteúdos. Eu vou com bastante calma. Então, primeiro, vocês têm que lembrar. Tem 4 forças fundamentais. 2 forças são nucleares. Uma forte, outra fraca. Tem a da gravidade e a eletromagnética. Todas as forças que a gente estudou até agora, em física, em qualquer coisa, está ligado a uma dessas 4 forças fundamentais. Além disso, o átomo, né, ele só existe por causa da força nuclear forte que atrai todos os corpos não, atrai o próton em relação ao nêutron, essa força bem acima da força eletromagnética, a força repulsiva elétrica, né, entre prótons, é uma força bem maior que a elétrica entre os prótons. E, além disso, os prótons e nêutrons são compostos de outras partículas, tá? Então, é isso por enquanto. Vou passar algumas questões básicas para vocês. Tranquilinho, a gente já tá terminando, a gente tá na linha final já desse bimestre, terceiro bimestre. Segurem firme, gente. Vamos lá, vamos terminar esse ano sem enlouquecer, tá? Então, eu vou andar bem devagar, eu não vou passar todo o conteúdo de radioatividade de uma vez só, não. Vamos aos pouquinhos, vamos entender o núcleo do átomo primeiro, aí depois a próxima atividade eu vou passar a radioatividade, a questão de fusão nuclear, fissão nuclear, para vocês ficarem mais inteirados desse assunto. Tchau, tchau, gente. Bons estudos e vamos lá.